Estamos vivendo uma pandemia mundial devido ao coronavírus. Como será que a constelação familiar enxerga esse período da nossa história? Muito tem se falado nos últimos tempos a respeito de constelação familiar, que é a terapia dos relacionamentos. E hoje eu quero saber, o Sinta-se Bem quer saber, como a constelação familiar enxerga essa questão do coronavírus, como a constelação familiar traduz esse tempo da nossa história. Para conversar hoje sobre esse tema, aqui no programa, está presente no Sinta-se Bem, mas na sua casa, Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda ao Sinta-se Bem nesse nosso novo formato em tempos de pandemia. Tudo bom? É uma pena essa distância, mas ela é necessária momentaneamente. Então a gente entende que é um período e para muitas pessoas é um desafio. Só que realmente ficar na casa da gente não poderia e nem deveria ser das piores coisas. Existem coisas muito mais difíceis de serem feitas do que a gente ficar com quem a gente gosta, com quem a gente mora, com quem a gente divide a vida. Isso deveria ser a parte mais fácil. E aí já vai um alerta que quem não está achando isso tão fácil, talvez tenha alguma questão a ser resolvida, algo que realmente precise ser olhado, porque já mostra que tem alguma coisa nesse relacionamento que está em dissonância. E a questão é a seguinte: a constelação, em relação ao coronavírus, nós inclusive fizemos um movimento constelatório e fizemos uma constelação sobre isso. E ficou muito claro que faltavam muitas inclusões. Essas inclusões, quando a gente fala em termos constelatórios, às vezes pode ser meio complicado para alguém que é leigo, para alguém que nunca assistiu uma constelação, entender do que a gente está falando. Mas quando a gente fala de inclusão, são os abortos, são as pessoas que morreram, porque sim, as pessoas que morreram continuam atuando na vida da gente. Mesmo que elas não tenham mais corpo, a posição que elas ocupavam sempre vai ser delas. Um pai nunca vai deixar de ser um pai. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Um filho nunca deixa de ser um filho. Então, as pessoas, mesmo vivas ou mortas, elas continuam atuando. Ah, mas eu não conheci o fulano. Isso não é uma desculpa para que aquela pessoa não atue na tua vida e vice-versa. Então, nós também atuamos uns nas vidas dos outros. E essa questão se torna um pouquinho mais complicada pelo seguinte: não é porque eu não sei que a minha mãe teve abortos ou que a minha bisavó teve abortos, que esses abortos não impactem na minha vida ou na vida da minha descendência. A transgeracionalidade, quer dizer, tudo que passa de uma geração para outra geração, ela permanece no sistema e atua nesse sistema, às vezes de forma boa e às vezes de forma ruim. Na constelação do coronavírus, o que surgiu? Que muitas pessoas tinham muitos abortos e muitas exclusões, quer dizer, pessoas que não eram mais levadas em conta porque tinham morrido, ou até mesmo porque a pessoa não sabia nem que tinha nascido. Como é o caso, por exemplo, o irmão da avó que sumiu quando tinha 15 anos, ninguém mais soube. Ninguém fala desse irmão. A gente se cria, às vezes, com aquela família pensando que são só aqueles que a gente enxerga. Mas não quer dizer que não tenham mais pessoas. E, em vista disso, Claudinho, o que eu me propus a fazer? Através do olhar constelatório, propiciar para que as pessoas pudessem olhar para o que estava sendo excluído de cada vida. Então, eu lancei uma campanha para olhar para essa questão, o que estava atrás do coronavírus, e olhar para o coronavírus de frente. E a minha proposta inicial era atender 100 pessoas. Era um movimento constelatório, não era uma constelação.
Mas a minha proposta é que os 100 primeiros que se candidatassem fossem escolhidos para olharem para isso. E aí as pessoas começaram a me mandar, eu quero, e eu fui fazendo uma lista e fui atendendo ao longo de 5, 6 dias. Ao total eu consegui atender 114 pessoas, nesse período que eu tinha me proposto. Muita gente tinha medo grande, claro, com toda razão, é algo que nós estamos ainda aprendendo e descobrindo coisas para nós lidarmos, e muita gente tinha mais medo pelos outros do que por si mesmo. Isso ficou muito claro. Medo de perder algum ente querido? Principalmente isso. Porque tem pai, porque tem mãe, porque tem tia, e uma insegurança muito grande de como fazer o meio termo, de atender sem colocar em risco. E essa é uma questão que o coronavírus trouxe muito latente. Nós temos um distanciamento físico, só isso. Nós não precisamos nos distanciar emocionalmente, espiritualmente, nem cognitivamente das pessoas. Nós podemos falar virtualmente com as pessoas, nós podemos estimular, nós podemos continuar nas vidas dos outros, mas sem que nós sejamos o porta-voz ou o porta-vírus, que é pior do que um porta-voz, de levar esse vírus, ou ser uma porta que possibilite levar esse vírus para alguém que a gente preza. Então, por maior que seja a nossa preocupação, por enquanto, nós não temos absoluta certeza do que melhor funciona, mas por enquanto o que mostra estar sendo mais eficiente em nível mundial é a questão do isolamento social. Porque o isolamento social ainda garante uma lentidão a essa propagação e ok. O que tem acontecido com as pessoas que fizeram esse movimento constelatório? A maioria estava paralisada de medo e quando encarou isso, esse medo sumiu. Olhou e viu. É uma situação difícil, mas só com essa maturidade de olhar é que ela vai ser resolvida. E o que quer que vá acontecer, vai acontecer. Então a gente tem que usar o tempo presente como um grande presente. E hoje a gente vê alguém tossir e sai correndo. Ainda bem que é virtual, porque se é presencial a gente já fica toda fóbica. Alguém espirrou, a pessoa já fica nervosa. E o bom é isso, que a gente chega na pessoa sem levar mais nada, a não ser amor. Claudinha, deixa eu ver se eu entendi então. Essas pessoas que constelaram, a maioria com medo, se deram conta, o que foi tirado dessa lição, de que a gente precisa sim enfrentar a realidade, estamos passando por uma pandemia, estamos passando por uma crise, e que a gente tire dessa lição, que a gente viva mais o presente e que a gente se conecte sim com as pessoas através do pensamento, através das redes sociais, que a gente não está presente fisicamente, mas estamos sempre conectados em pensamento. É isso, curtir mais a vida, curtir mais o nosso dia a dia, ser grato mais pelo nosso cotidiano, realmente. E eu acho que uma das coisas principais é a questão de nós usarmos esse tempo para fazer tudo aquilo que a gente alegava não ter tempo. Então é um momento necessário, é um momento importante dessa parada, mas que ela faz com que a gente possa olhar para coisas que normalmente a gente não consegue dar atenção. Como, por exemplo, para a pessoa com quem a gente mora, né? Ou então, se a gente mora sozinho, para a casa em si, que às vezes a gente nem valoriza todos os cantinhos da casa, e agora as pessoas estão fazendo esse enfrentamento, olhando para si e olhando para o que tem no seu entorno. Claudinha, adorei, sempre bom te escutar aqui no Sinta-se Bem e que a gente possa tirar de tudo isso uma lição e que a gente saia muito melhor
desse período de autoconhecimento, de reclusão. Enfim, obrigada pela presença. Muito obrigado. E fique em casa. Por enquanto é o que nós temos de melhor a fazer. Quem pode, fique em casa.